Olá, abençoados! Estamos de volta mais uma vez neste canal maravilhoso. Eu espero que você, meu irmão, você, minha irmã, estejam bem. E vocês já viram o tema aí dessa mensagem, vou ser bem breve, né? O poder enganoso da religião. Vou contar algo aqui real, fatos reais, e espero que você, através da minha vida, através dessas palavras sinceras, verdadeiras que o irmão Leandro vai passar aqui nesse canal para você. Eu espero que você seja tocado e que você possa mudar de opinião, que você possa sofrer uma metanoia, ou seja, mudar de ideia, principalmente na religião que você frequenta, na denominação que você frequenta. E para começar, irmãos, aqui, sabemos que a religião ela tem toda uma estratégia, né, para pegar as pessoas. Ela tem todo um manejo e acaba enganando as pessoas. Por isso que eu trouxe esse tema, o poder enganoso da religião. Olha, quando Deus ele faz um milagre na sua vida, quando Deus faz algo na sua vida, meu irmão, tá feito. Nada pode atrapalhar. Se foi uma doença que ele te curou, aquela você pode adoecer, mas de uma outra doença, não aquela que ele curou, que ele sarou. Porque senão Deus é mentiroso, né? O que acontece com essas pessoas que adoecem e elas dizem que foram curadas na religião que elas estão frequentando, na denominação, e aquela doença volta de novo, é porque não foi Deus que curou. Ali foi a operação do erro, a operação do poder enganoso da religião. E eu vou lhe mostrar, né? Entrei aqui para conversar um pouco aqui com vocês. Teve aqui um culto na minha casa aqui mesmo, nessa casa que eu moro. Teve um culto onde veio uma pessoa, né, do Rio de Janeiro, não vou falar o nome, e aquele homem estava com uma enfermidade. Eu, Leandro, jejuei durante um mês, naquele ano, aí uns 5 anos atrás, né, que eu era da religião, para Deus curar aquele homem daquela enfermidade, justamente nesse culto aqui na minha casa, né? E aquele homem veio, não vou falar o nome dele, porque muitos conhecem, ele veio para o culto, né? No calor da pregação, né? O Espírito enganoso, né? Atuando na vida daqueles que estavam ali ministrando a palavra. E no momento ali, naquela de aceitar Jesus, né? Que eles falam que temos que aceitar Jesus, né? É outra falácia deles, né? Para amarrar as pessoas, para aprisionar as pessoas a uma religião, né? A um raciocínio mentiroso, né? Que nós não precisamos aceitar Jesus. Ele foi que nos aceitou, ele foi que garantiu, né, o nosso futuro espiritual, que já está tudo consumado, está tudo feito através de Jesus de Nazaré, da morte dele. Pois bem, aí esse homem veio para o culto, no momento da pregação, no momento de oração. Aquele homem foi tocado naquele momento, foi tocado as emoções dele, né? Ele, ele ficou emocionado na oração, aquela oração de cura, né? E as pessoas são tocadas realmente, né, mentalmente, pelas aquelas palavras bonitas, né? E realmente aquele homem, ele sentiu uma ardência, um ardor naquela região aonde ele tinha aquela enfermidade. Diz que naquele momento ele disse que sentiu aquele ardor e que depois, no outro dia, já não tinha mais a enfermidade, ficou bom, sarou, ficou curado. Beleza, né? Foi uma coisa maravilhosa. Só que aí, meu irmão,
meus irmãos, aí foi o poder enganoso da religião. Aí após 4, 3 anos, né, ele manda uma mensagem para mim que estava com o mesmo problema de saúde, né? Ou seja, bem antes, ele disse que tinha sido curado, mas quando chegou no Rio, lá voltou de novo. Ele foi ao médico, o médico passou a medicação, ele ficou bom. Agora voltou de novo, né? Tomou a medicação, tá tranquilo, não perguntei mais nada a ele. Mas o que eu quero dizer para vocês, o que Deus faz está feito. Se ele foi tocado por Deus, se realmente ele tivesse sido tocado por Deus, ou melhor, se Deus realmente tivesse se manifestado no corpo mortal daquele homem, essa enfermidade não ia voltar nunca mais, meus irmãos. Essa enfermidade já estava sanada, né? Mas ela voltou. Por quê? Porque não foi Deus que operou. Ali foi o operar, né, da religião, o poder enganoso da religião. Ali o espírito do erro, da mentira, né, que a emoção, agiu na emoção daquele homem, o homem se sentiu que estava curado, passou uns dias curado, mas voltou. Então não foi curado, não foi sarado, né, foi algo, né, que aconteceu, que ele creu no momento, né, que nós, é por fé, mas não foi Deus que fez, porque voltou. Se voltou, não é Deus. Aí eu trouxe alguns exemplos aqui, irmãos. Quando Jesus de Nazaré, ele curava as pessoas, né, que ele continua curando hoje em espírito, não é em carne, né, mas em espírito, muito mais poderoso. Quando ele curava, estava curado. Aquela pessoa que ficou curada daquela enfermidade, ela poderia adoecer, mas não daquela mesma enfermidade. Eu vou te mostrar exemplos aqui, né? O poder enganoso da religião. Lá em Mateus, capítulo 8, vai falar da cura de um leproso. Um leproso chega perto de Jesus e diz, Senhor, se quiser, pode me purificar. O leproso disse. Jesus disse, quero sim, fique limpo. E imediatamente a lepra sumiu das carnes daquele homem, do corpo daquele homem, porque ali se manifestou realmente o poder de Deus. Ali se manifestou, meus irmãos, ali houve a manifestação do poder de Deus no corpo daquele homem leproso. E a lepra sarou. E a Bíblia não fala mais se a lepra daquele homem voltou, porque não voltou. Ele pode ter morrido, morreu, mas de uma outra situação, de uma outra enfermidade, ou pela idade avançada, mas de lepra ele não morreu. Isso eu tenho certeza, porque a Bíblia não relata mais sobre esse homem que estava leproso. Outro exemplo, a cura de um paralítico em Cafarnaum. Está lá em Mateus capítulo 9. Você passe lá, dê uma lida, né? Para você ver o que realmente Deus faz, está feito. Não tem essa de voltar de novo o mesmo problema. Está resolvido, está consumado, está feito. Então, lá em Mateus capítulo 9, a cura de um paralítico, né? Que Jesus fala ali, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Olha aí, é um paralítico acamado, levado pelos outros. Jesus manda ele levantar e ir para casa. E o que aconteceu? O homem levantou, pegou o leito dele, a cama dele, pôs no ombro e foi para a sua casa, para os seus. E ninguém vê a Bíblia relatando mais que esse homem ficou de novo paralítico. Porque aquilo que Deus faz, irmãos, aquilo que Deus faz está feito, não tem como mudar. Entende? Deus é o mesmo antes, hoje e para sempre. Esse é o nosso Deus poderosíssimo. Mais um aqui, mais um exemplo. Que aquilo que Deus faz está feito. E ninguém pode mudar, ninguém pode meter a mão, ninguém pode dizer que sim ou que não. O que Deus está feito, está pronto, está feito. Mateus, capítulo 9, a cura de uma mulher enferma. Esse aqui muitos conhecem, esse milagre dessa mulher.
Sabemos que era uma mulher, né, que estava enferma há 12 anos, sangrando de uma hemorragia, né, e que ela colocou em sua mente que se apenas tocasse nas vestes do Senhor, ficaria curada. E isso aconteceu. Ela colocou em sua mente, foi até Jesus, toca nas vestes de Jesus e ali ela é curada. E esse milagre, ele é maravilhoso, porque foi pela fé dela em Jesus. Muitos estão na fé, mas na religião. Estão na fé do poder enganoso da religião. Né? Essa mulher não fala de nenhuma religião. E para completar, né, o que essa mulher fez, essa fé dessa mulher, a garra, né, a força dessa mulher em tocar nas vestes do Senhor, isso mostra que não existe religião, meu irmão, para você estar inserido, congregando, né, com um monte de gente. Eu não sou contra. Se é para pregar a palavra como ela é, beleza. Mas essas igrejas aí, esses templos de barro, de pedra, de cimento que tem aí, nenhum deles pregam o evangelho de Cristo ressuscitado. E essa mulher não tinha religião, mas tinha fé. Esse é o mais importante, meu irmão, minha irmã. Tenha fé que aquilo que você espera realmente no Deus dos Espíritos, no Criador que fez o céu e a terra, ele vai garantir para você aquilo que você está esperando. Mais um aqui que eu separei, a cura de 2 cegos. Tudo lá em Mateus. Mateus capítulo 9 também vai falar tudo sobre esses 2 cegos. Eles disseram assim, Jesus falou com eles assim, ó, vocês creem que eu posso fazer isso? Né? E eles disseram, sim, Senhor, os 2 cegos. Jesus tocou nos olhos deles e os olhos se abriram. Olha, que milagre maravilhoso esse que Jesus fez, esses 2 cegos. Né? Esses 2 cegos seguiram Jesus e eles, pela fé que eles tinham em Jesus, eles foram curados, foram restaurados as suas vistas, né? Os seus olhos se abriram novamente. E a Bíblia não relata mais sobre esses 2 cegos, se eles ficaram cegos novamente. A Bíblia só relata que eles, né, começaram a enxergar e saíram na vizinhança contando, lógico que eles eram cegos, todo mundo ia ver que eles estavam enxergando. E isso foi maravilhoso. Desses milagres aqui, esses poucos milagres, porque Jesus fez muitos milagres, muitos. E todas essas pessoas que receberam milagre na carne, de lepra, né? Tem um homem também da mão ressequida, a cura de um homem, né? Da mão ressequida, que tinha uma das mãos, uns braços, a mão seca. Jesus vai e estende, manda ele estender a mão. Estenda a mão. O homem estende a mão e ali a sua mão é restaurada, né? E aquele homem também ninguém ouvimos mais falar, a Bíblia não relata se ele secou de novo a mão, porque o que Deus faz, meus irmãos, é bem feito. Porque realmente Deus, no nosso Criador, o que Ele faz, Ele está feito. Nós temos que ter a fé desta mulher. Nós temos que ter a fé desses 2 cegos. E Jesus perguntou para eles se eles acreditavam nele, se ele poderia fazer aquilo por eles. Eles, sim, Senhor. Isso é fé, irmãos. Isso é maravilhoso. Esse leproso, eu falei também aí no início, se quiser, pode me purificar. Olha, por que ele disse isso? Porque ele conhecia, ele reconheceu o poder, né, de Jesus. O poder estava com Jesus. E hoje, esse poder está conosco. Porque esse Espírito poderosíssimo de Jesus de Nazaré, que operou nesta terra, fazendo milagres, muitos milagres. Esse mesmo Espírito, ele mora dentro de mim, dentro de você.
dentro de nós. Nós temos que aprender a usar, proferir palavras de bênção, declarar palavras de bênção sobre a nossa vida, de cura sobre a nossa vida, de salvação mental, que a nossa salvação é na mente. Nós temos que declarar palavras fortes, palavras boas sobre nossa vida. E nossa vida, tenho certeza que vai tomar um outro rumo, um outro caminho, o caminho de bênçãos, de salvação, de restauração. Né? E todos esses milagres aqui, esse homem lá do Rio de Janeiro, que ele veio para cá, ele voltou com o mesmo problema. Então, não foi Deus que operou. Ali foi o poder enganoso da religião. Teve uma irmã de uma cunhada da minha esposa. Aqui são fatos reais, meus irmãos. Aqui não tem essa de estar inventando coisa, não. Aqui é fatos reais. Essa mulher tinha ido para um desses curandeiros, rezadores, outra religião, né? Candomblé, essas outras religiões aí. E lá falaram que ela estava curada. Pronto, a mulher está curada, a mulher está sarada e tal. E essa mulher ela tinha problemas mentais. O que aconteceu com essa mulher poucos dias depois que falaram que ela estava curada, restaurada? Ela pegou um vidro de álcool em sua casa. Ela tira esse vidro de álcool sobre sobre o seu corpo. E ali ela coloca fogo e ela morre queimada. Olha para você ver. Essa pessoa, ela precisaria de um tratamento psiquiátrico. Ela precisaria tomar remédio controlado. Não dessas sessões de orações, de exorcismo, dessas coisas que eles fazem às religiões. Esse aí, meus irmãos, é o poder enganoso da religião. Olha, eu vou gravar outro vídeo. Esse daqui vai ser o primeiro, Primeira parte, o poder enganoso da religião, primeira parte. Mas vai ter a segunda parte, porque eu tenho mais coisas para falar para vocês, mais milagres enganoso pela religião, o poder enganoso da religião. Então eu vou gravar a segunda parte. Eu vou ficar por aqui, mas vai ter a segunda parte. Mas o que eu deixo para vocês refletirem sobre esse poder enganoso da religião, mas também tem a outra parte, esses milagres da mulher do fruto de sangue, dos 2 cegos, a cura do homem paralítico. Olha, pega os exemplos. A fé desse povo que receberam o milagre de Jesus. Pega a fé deles. Pega e fica contigo. E coloca em prática a tua fé. Porque o teu milagre também já chegou na sua casa. Assim é. Assim eu creio. Assim eu recebo. E assim eu tomo posse. Graça e paz. E até a próxima.